Para criar uma nova humanidade, pensava ele, seria necessário criar uma nova criança. E para isto, teremos que confiar na ciência. Apliquei a esta nova ciência o espiritismo, um método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Allan Kardec acrescenta que o sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. O espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente. O espiritismo veio da França em francês, em primeiro lugar, né? Trazido pelos homeopatas, logo depois traduzido para o português, mas a sua proposta filosófica era lida na corte, primeiro chegou nas classes intelectuais, literatos, artistas. Um grande estudioso dessa questão, o Bertrand Machado, que escreveu o livro Os Intelectuais e o Espiritismo, mostra como na corte corte carioca do século XIX, o espiritismo teve impacto. Todos falavam do espiritismo, inclusive Machado de Assis, Castro Alves, todos os grandes escritores, políticos, intelectuais, Quintino Bocaiúva, Bezerra de Menezes, por exemplo, era um político famoso da época, e ele se converte ao espiritismo e escreve num jornal de maior circulação na ocasião, sob o pseudônimo de Max, junto com Quintino Bocaiúva, abolicionista, republicano, amigo íntimo do Bezerra de Menezes. Então, nós vemos que as pessoas que estavam e se interessavam pelo espiritismo eram pessoas de vanguarda da sua época. Foi aqui que nasce a ideia de que a educação poderia ser transformada através da abordagem espírita, entendendo-se educação espírita, não educação doutrinante, catequista, não é, do espiritismo, de se fazer uma catequese, uma imposição do espiritismo. Mas o grande inaugurador desta ideia foi o Eurípides Barçanufo, que viveu no final do século XIX, começo do século XX, viveu pouco, apenas 38 anos, mas funda o primeiro colégio espírita no Brasil, Colégio Allan Kardec,
Esse colégio Allan Kardec tinha extrema semelhança com algumas propostas do colégio Yverdun de Pestalozzi, embora o Eurípides Barçanufo não tenha conhecido a experiência do Pestalozzi. O Eurípides Barçanufo era membro da Comissão por Instrução Pública da sua cidade natal, em Sacramento, vereador que lutava pela educação igualitária e pública. A sua escola era gratuita, porque não fazia uma exploração comercial da educação, não era para as elites, era para o povo. A Amália Franco, idem, era uma mulher feminista que batalhava pela igualdade da condição da mulher na sociedade, numa época, por exemplo, em que as mulheres que davam, entre aspas, um mau passo na vida, só tinham dois caminhos, ou o convento ou a prostituição. Ela propõe a profissionalização da mulher, então ela cria cursos profissionalizantes, abrigo para as mães solteiras, para que elas pudessem se autossustentar, causando escândalo na sociedade de então. Passagem Sainte-Anne, outra memória viva do Espiritismo. A partir de abril de 1860, a Sociedade Espírita de Paris e a Revista Espírita tinham como nova sede o seguinte endereço: Rua Sainte-Anne, 59, Passagem Sainte-Anne, primeiro andar, porta da esquerda. Neste local, Kardec realizou a maior parte da codificação do Espiritismo. Foi um educador que fundou essa doutrina, codificou, como querem os espíritas, mas enfim, organizou esse sistema de ideias, que hoje se chama espiritismo, e que ele chamou de espiritismo, e tem um cunho eminentemente pedagógico, essa filosofia, exatamente porque ele era um educador. O professor Rivail, agora conhecido por todos como Allan Kardec, residia oficialmente na vila de Seguir, apesar de praticamente viver na Passagem Sainte-Anne. Nos afirma seu biógrafo, Henri Sauce, que Kardec, depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na vila de Seguir.